Glória a Deus, amados. Abra sua Bíblia. 6:30 em ponto. Glória a Deus. Em Lucas. Vamos ler um texto muito conhecido. Capítulo 16. Nós vamos ler do 19 até o 25. Lucas, capítulo de número 16, versículo de número 19, até o versículo de número 25. Todo mundo achou? Amém? Podemos ler? Palavras do Senhor Jesus. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias no luxo. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, que estava coberto de feridas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhe as feridas. Morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, ergueu os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro junto dele. Verso 24. Então ele clamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Verso 25. Abraão, porém, respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, ao passo que Lázaro somente males. Mas agora ele é consolado e tu atormentado. Agora você vai para Mateus, capítulo de número 5. Versículo de número 3. Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 3. Amém? Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Vamos orar? Soberano Deus, eterno Pai, Tu és santo, bendito, digno de honra, glória, poder e majestade. Que o Senhor venha se manifestar nesse lugar pela Tua infinita misericórdia, Senhor. Que o Senhor possa falar através de mim para a Tua igreja, Senhor Deus. E não me ajuda, Pai Santo. Não me sinto merecedor, não me sinto digno absolutamente de nada. Eu queria só que o Senhor me ajudasse na minha caminhada a conduzir esse povo e contribuir de alguma forma para que sejamos e busquemos ser a imagem do Teu Filho Jesus Cristo. Por meio dessa palavra que vai ser ministrada, que o Senhor possa manifestar o Teu poder, que o Senhor possa trazer toda sorte de bênção. Perdoa nossos pecados e nos ajuda. É assim que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Pode sentar, amados. Amém? Antes de iniciar a ministração, queria aqui, tem uma visitante aqui ilustre, minha amiga Ana. Quem lembra da Ana? Glória a Deus, né? A Ana é uma bênção, essa mulher que Deus colocou na minha vida para me ajudar e ajudar a minha família em uma série de aspectos. E eu rogo a oração dos irmãos, amém? Amém. Para que o Senhor derrame graça e misericórdia sobre cada um de nós. Queridos, o tema da mensagem deste culto... também quero dizer que eu sempre fico muito feliz quando vocês vêm para cá, viu? Amo vocês demais. Se tem uma coisa que me deixa com um sorriso nos lábios, é ver a cara dos crentes. Eu amo isso demais. Amo mesmo. Deus sabe que eu estou falando
com sinceridade de coração. Irmãos, hoje a gente vai... O tema da mensagem de hoje é o sofrimento e o cristão. Eu acredito que é muito propício tentarmos buscar esse entendimento, porque estamos vivendo uma época muito difícil. Alguém discorda? Difícil no âmbito econômico, difícil no âmbito, né, esse colapso aí que esse vírus tem causado. E fora todos esses problemas, ainda há pessoas com problemas na família, problemas na saúde, problemas com filhos, problemas com parentes que são viciados em drogas ou bebidas. Irmão, o que não falta é problema. E eu quero que, por meio da misericórdia do Senhor, que Ele me ajude a dizer para você que o sofrimento, apesar de ser inerente à existência humana, ou seja, faz parte da nossa vida, mas nós temos um Consolador, que é o Senhor Deus, com o seu Espírito Santo. Aleluia. Amém? Amém? Então, eu sei que cada um de nós temos nossos dramas, nós temos nossas lutas, nós temos nossos desafios, mas o importante é passar por tudo isso e alcançar, viver na glória com Cristo. Amém? Eu gosto muito de uma frase, eu tenho que falar de novo, de um puritano norte-americano, que eu acho que ele viveu no século XVII, que é o Jonathan Edwards, que ele diz assim: essa terra é o único inferno que os crentes encararão. E essa terra é o único céu que os ímpios terão a oportunidade de viver. Porque o céu que nós vamos é melhor do que essa terra. E o inferno que os ímpios vão é pior do que aqui. Amém? Lembrando que nós somos peregrinos. É isso que a Bíblia nos chama. Amém? Lemos um texto muito conhecido, um tanto quanto controverso, porque no meio teológico, entre os teólogos, entre os estudiosos, né? Que há quem pense que Jesus está tratando de uma parábola. E há quem diga que isso aqui é um fato real que acontece no âmbito espiritual e, obviamente, Jesus sendo Deus, ele tem a visão tanto do mundo material aqui, como do mundo espiritual, seja no céu, seja no inferno. Eu sou propenso a crer que isso aqui não é uma parábola. Talvez alguns estudiosos, amigos meus, talvez até discordem de mim, mas é porque eu não percebo características de parábola. Porque normalmente numa parábola, Jesus fala assim: havia um homem, havia um semeador, havia um filho pródigo, havia um rei. Ele não dá nomes, ele não dá características tão específicas, que não é o caso deste texto. Eu ia dizer dessa parábola. Desse texto. Mas é curioso que esse texto ele se encontra dentro de um bloco de parábolas, né? Aí isso é coisa para teólogo. Os irmãos fiquem em paz, tá bom? A gente vai discernir um pouco aqui para entendermos. Vou tentar trazer à luz, né, o entendimento que por que o crente sofre? Por que nós sofremos? Né? A pastor tem uma igreja bem ali que tem ali, pare de sofrer. Mas infelizmente não é procedente, não é verdadeiro, é falacioso, é mentiroso. Porque o próprio Cristo diz o quê? Todo mundo sabe. No mundo tereis aflições. Mas ele também falou que nós deveríamos ter bom ânimo, porque ele venceu. Então se ele venceu, é ele quem vai nos capacitar a vencer também. Amém? Tá certo? Eu queria começar com Mateus, capítulo de número 5, que a gente leu. Rapidinho, só esse versículo. Que Jesus fala, né? Bem-aventurados, felizes, né?
Bem-aventurado é uma pessoa feliz. Os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus, ou o reino de Deus, né? Será que Deus, Cristo, ele gosta mais dos pobres que dos ricos? Será? Por que aos pobres, né, é destinado o reino dos céus, e quando Cristo vai falar dos ricos, não apenas Cristo, mas o próprio apóstolo Paulo, Cristo ele vai dizer que para o rico entrar no céu é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha. Então eu entendo que é impossível. Apesar que eu não vou entrar nesse trâmite, já expliquei isso outras vezes, o que é que Cristo quis dizer. É possível sim o rico ir para o céu. Tá? Você quer falar? É possível sim o rico ir para o céu. Mas a gente percebe, e quando a gente olha para o texto que nós lemos em Lucas, é uma situação onde há um mendigo e um rico. E o rico vai para o inferno e o mendigo vai para o céu. Né? Para não deixar muitas dúvidas na cabeça dos irmãos, o problema das riquezas é porque o homem ele é muito propenso a fazer do dinheiro seu Deus. Paulo vai dizer isso lá para Timóteo. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, quando a pessoa... E o dinheiro, ele traz uma falsa sensação de poder. E é onde eu quero entrar agora, quando eu vou falar do pobre. Quando eu tenho uma falsa sensação de poder, eu simplesmente negligencio a minha dependência de Deus. Estão entendendo, amém? Tranquilo? E Deus, ele quer que gostemos, que sejamos dependentes dele. Porque de fato somos. Não compreender que somos dependentes de Deus em absolutamente tudo é um grande erro. E é um grande engano. Eu já falei aqui que Calvino ele fala nas suas Institutas que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E é natural que o homem que é apegado ao dinheiro possa tornar o seu dinheiro um ídolo, um Deus, um falso Deus. E o pobre, ele já é, por si só, o próprio nome diz, dependente de tudo, especialmente de Deus. Mas também isso não quer dizer que todo pobre vai para o céu. Porque Cristo está falando aqui dos pobres de espírito. E eu vou explicar o que é isso agora. Tá? No original grego, meu grego é péssimo. É tokos. A palavra pobre. Tokos. E essa palavra, ela dá um sentido de mendicância. De mendigo. Então, o que Deus quer que nós sejamos é pobres do nosso próprio espírito para que sejamos sedentos pelo espírito dele. Entenderam isso? Quando eu reconheço quão pobre eu sou, aí eu me ajoelho e clamo, Senhor, enche-me do teu espírito. O meu espírito é fraco. O meu espírito ele é limitado. Não apenas o espírito, como a nossa própria carne, como a nossa mente. Nós somos extremamente frágeis, irmãos. E a Bíblia fala isso. A gente é como se nós fôssemos uma bolha de sabão que está aqui, ó. Ah, foi. Já era. Amém? Então, o que pode nos tornar fortes para superarmos todas as dificuldades é estarmos cheios da presença do Espírito de Deus. Mas para eu ter essa compreensão, eu preciso entender que eu preciso ter essa clareza que eu sou fraco, que eu sou pobre, que eu sou barro. Amém, irmãos? Estão compreendendo? Porque se eu entender que eu não sou pobre, aí eu entendo que eu não preciso buscar.
Tá fácil a compreensão, irmãos? Então, quando você compreende que você é pobre de espírito, então você vai buscar a riqueza naquele que é rico em espírito. É interessante que lá em Filipenses capítulo número 2, Paulo vai dizer que Cristo esvaziou-se de si mesmo. Ou seja, para vir morrer na cruz aqui nessa terra, ele precisou esvaziar-se da sua glória. Ele, sendo Deus, adorado por miríades de anjos, milhares de anjos dizendo que é santo, santo, santo é o Senhor. Ele se esvazia de si mesmo, se faz homem, e o mais interessante de tudo, ele não apenas se faz homem, ele não apenas se faz carne, ele se faz pecado por nós. Ele esvaziou-se de toda a sua soberania, de toda a sua glória, para se fazer igual a um de nós, mas sem pecado. E lá em Isaías 53 vai dizer que ele foi um homem de dores. Aí eu tenho uma noticiazinha chata para dar. Se Cristo é o nosso exemplo, e se ele foi um homem de dores, por que nós seremos livrados da dor nessa terra? Agora, é bem verdade, eu quero trazer alguns exemplos, né? Estamos falando de sofrimento, amém? Existem textos na Bíblia de homens santos, homens retos. A gente lembra logo de Jó, né? Mas não é só Jó, não. Vou falar de Jó um pouquinho e vou falar de outro também daqui a pouco. A Bíblia diz que sai da boca de Deus, que Jó era um homem o quê? Reto, íntegro, temente a Deus e se desviava do mal. E é interessante que aí tem outro assunto controverso, que Deus está ali falando com os anjos, aí Satanás se mete no meio. Que é também outro assunto meio controverso para se entender. E é interessante, irmãos, escute, que é o próprio Deus que instiga a Satanás. Não é Satanás que chega para Deus, ei, deixa eu pegar ali Jó. Não. É Deus que fala. Tem visto o meu servo Jó? Aí Deus vai falar lá as qualidades de Jó. Aí começa aquela conversa, aquele diálogo entre Satanás e o próprio Deus. E Deus autoriza, na sua soberania, que Satanás, nada mais, nada menos, tire a vida de todos os filhos de Jó. Todos os 10 filhos. E ainda destrua todos os seus bens. Por qual motivo Jó passou por tamanha tormenta? Não é, irmãos? Não é curioso isso? Hã? Porque na nossa ideia a gente pensa assim, ó. Se eu fizer tudo direitinho, se eu orar, se eu pregar, se eu ler a Bíblia, se eu for um homem íntegro, se eu for um homem fiel à minha esposa, se eu for um homem que dou meus dízimos e minhas ofertas assim, de forma impecável, se eu for aquele homem que a Bíblia chama de homem irrepreensível, então certamente eu não serei acometido de nenhum tipo de problema. Tem algum Jó aqui? Eu acho que não. Eu não sou Jó. Então, se Jó, sendo um homem reto, íntegro, temente a Deus e se desviava do mal, e esses elogios saem da boca do próprio Deus, imagine eu e você. Imagine
eu e os senhores, as senhoras e senhoritas. Né? Mas existe um tratar de Deus com o sofrimento. Com o crente. Tá? É por isso que nós estamos, eu acho que é o Nicodemos que diz, você sabia que existe purgatório? Mas não é o purgatório que a Igreja Católica ensina. Que a pessoa vai para uma dimensão espiritual, aí rezam-se por aquela alma, aí de repente Deus em algum momento tira aquela alma do purgatório e leva para o céu. Não, isso aí não existe. Isso aí é heresia. Enfim, heresia. O purgatório, irmão, meu e seu é aqui. Porque a Bíblia diz, e é através desse texto que os católicos defendem o purgatório. Mas a Bíblia diz que nós somos provados no fogo. Nossas obras são provadas no fogo. Você está sendo provado no fogo. Hoje. Aqui e agora. Se você for, aí Tiago vai dizer, bem-aventurado, feliz o homem, capítulo 1 de Tiago, aquele que é submetido à prova e é aprovado. Então Deus, ele nos prova. Mas Deus, ele não nos prova para... Deus, ele não fica olhando pro Rony, aí fica pensando assim, rapaz, eu tô na dúvida, será que o Rony é crente mesmo, só porque eu venho com a camisa da EBD? Será que o Rony é crente mesmo? Eu tô na dúvida, eu sou Deus, tá? Eu sou Deus aqui. Tô na dúvida, eu não tô... Rapaz, eu vou fazer alguma coisa aqui nele aqui, vou providenciar. E Deus pode se utilizar do próprio diabo, como Lutero dizia, até o diabo é o diabo de Deus. Tá? E pode sim, o Rony pode ser acometido de uma determinada provação. Mas não para que Deus saiba que o Rony é crente, mas para que o Rony saiba o quão crente ele é. Como foi com Abraão. Quando Deus requer, olha que prova. Será que nós, irmão, eu estava lendo na escola bíblica, Deus me perdoe. Francisco estava aqui de manhã, né? O nosso videomaker, né? Que é uma bênção, Francisco. Amo demais esse rapaz. Me perturbou até a gente conseguir gravar o... Teve um trecho lá da escola bíblica, ele estava falando de discipulado, e teve um momento que o autor, ele diz, e eu fiz uma crítica em cima disso, obviamente, ele diz que hoje o nosso relacionamento com Deus é infinitamente assim, superior do que o relacionamento de Moisés e Abraão. Eu não consigo ver o menor fundamento nisso. Na parte que fala de comunhão. Não tem o menor fundamento. Abraão foi o homem que Deus ele tratou com ele praticamente. Pelo fato de ter o Espírito Santo e ele, acho que mais ou menos... Mas não vamos nem falar sobre isso agora. Né? Mas é por aí mesmo. Entendeu? Então o que acontece? Deus requer Isaac de Abraão. Eu te pergunto, será que nós teríamos a mesma fé? Eu estava explicando para minha mulher, existem coisas que a gente passa, situações que a gente passa, que se Deus não nos conceder fé, não se engane, você não faz. Porque é Ele quem concede a fé. E a fé, quando Ele concede, é justamente para você aplicar a palavra na sua vida. Quer falar, Rony? Muitos elogiam Abraão, né? Uhum. Mas eu sempre vejo Deus sustentando Abraão. E de fato foi. Deus, ele gerou fé em Abraão. A fé não era de Abraão. A fé, a Bíblia é muito clara. Quem concede fé é o Senhor Deus. Viu? Por quê? Porque somos pobres de espírito. Se ele não nos conceder essa graça,
nós não conseguiremos. Viu? Não conseguiremos. Só porque eu quis, eu determinei. Não, não consegue. Ele tem que te gerar, ele tem que derramar graça. Deus tem me ensinado, eu sempre falo, os irmãos, sempre falo isso. A gente tem que buscar crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Amém? Amém. O conhecimento é o que fazer. E a graça é a ferramenta que Deus nos dá para fazer. Que é a fé. Exemplo de sofrimento. Famosíssimo. Apóstolo Paulo. No espinho da carne. Escute. Apóstolo Paulo, ele é tido como o maior teólogo de todos os tempos. Eu nem gosto quando as pessoas querem me comparar com o apóstolo Paulo. Eu digo, não, você não sabe o que você está dizendo. Eu estou assim, pelo menos 1 trilhão de anos-luz daquele homem. E certamente eu jamais serei igual a ele. Então ele tem uma experiência com Deus. Ele vai ao terceiro céu, no trono de Deus. Ele contempla coisas inefáveis. Coisas que ele não sabia nem como descrever. Mas quando ele desce, ele retorna, ele diz que há um espinho na carne dele. E ele ora ao Senhor 3 vezes. Eu não me lembro qual é o original grego, a palavra espinho ali, mas eu estava pesquisando, não me lembro a palavrinha, mas isso também é indiferente, né? É irrelevante, melhor dizendo. Mas a ideia não é que é um espinho, não é uma ferpa de pau que entra no dedo. É como se fosse uma estaca. É por isso que é legal você estudar os originais. Né? Mas você não precisa estudar isso. O pastor estuda e fala para vocês. Tá certo? Ó, não é como se fosse um espinho de uma rosa, de uma, sei lá, de uma planta, de uma árvore. É como se fosse uma estaca. Era algo que feria severamente o apóstolo Paulo. Aí quando ele ora ao Senhor 3 vezes, aí Cristo responde aquela frase famosíssima. A minha graça te basta. O que Cristo está querendo dizer? Eu te capacito por meio da graça a viver com esse bendito espinho. Mas eu tenho o poder de tirar, mas eu não tiro. Às vezes a gente encara o sofrimento. Eu escutei de um amigo meu, quero mandar um abraço aqui pro Neto, lá da Gileade do Bunubim. Ele falou uma coisa muito interessante para mim. E eu posso aqui estar quebrando alguns paradigmas. Eu já escutei muito crente falar assim, pastor, Deus não quer que eu seja feliz. Aí eu falei, depende. Se a sua felicidade implica na sua salvação, ele vai preferir que você seja salvo, mas não seja feliz. Entenderam? Entenderam isso, irmãos? Não há promessa de vida nessa terra. Teremos gozo eterno na glória com Ele. Seremos felizes, de fato e de verdade, lá na glória com Ele. Mas aqui não existe essa promessa. Aqui, infelizmente, é luta, é peia, é peleja, é Covid-19, é pecado, uma série de problemas. É uma série de problemas. Então, irmãos, o sofrimento, o apóstolo Paulo experimentou e ainda dizia que se regozijava nas aflições. O apóstolo Pedro diz que nós deveríamos viver as aflições de Cristo. Todos os apóstolos passaram por tribulações terríveis. E não apenas os apóstolos, como também os profetas
do Antigo Testamento. Abra sua Bíblia, não só os profetas, mas os sacerdotes. Abra sua Bíblia no Salmo 88. Salmo 88. São 18 versículos, eu vou ler, atente-se, acompanhe com atenção. Obviamente, eu não vou expor, eu vou explicar, mas se você quiser depois ler e tirar algumas dúvidas, esse salmo é um salmo de um rapaz chamado Emã. E ele era um homem muito importante no templo e também no reino. Ele era um intelectual. Não se sabe muito a respeito dele, mas ele era um homem muito importante. E esse salmo é um salmo de lamento. Existem vários salmos de lamentos na Escritura. Tá? Só que normalmente, era isso que eu estava discutindo com o meu amigo lá, o Neto, que ele disse para mim, não, Paulo, mas todos os salmos de lamento começam com lamento e terminam na bênção. Eu falei, nem todos. Vamos ler. Todo mundo apostos? Amém? Ó Senhor, Deus da minha salvação, diante de ti clamo de dia e de noite. Chega a minha oração perante a tua face. Inclina os teus ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está cheia de angústias e a minha vida se aproxima da sepultura. Estou contado com os que descem a cova. Estou como um homem sem forças. Fui atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais não te lembras mais, os quais os exclui a tua mão. Puseste-me na cova mais profunda, em trevas nas profundezas. Só um minuto. Verso 6. Ele está atribuindo, perguntar para a igreja do Senhor. A quem ele está atribuindo esse sofrimento? Quem? A Deus. Ele está dizendo, Senhor Deus, tu me colocaste na cova mais profunda. Vamos para frente. Ó, ele diz de novo, ó, sobre mim pesa a tua cólera. Tu me abatestes com todas as tuas ondas. Ele está falando para Deus. Apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste em extremo abominável para eles. Estou preso e não posso sair. As minhas vistas estão fracas por causa da aflição. Ó Senhor, a ti clamo o dia todo. Estendo para ti as minhas mãos. Mostras as tuas maravilhas aos mortos? Levantam-se os mortos e te louvam? É anunciado o teu amor na sepultura, ou a tua fidelidade no abismo? Sabem-se as tuas maravilhas nas trevas, e os feitos justos na terra do esquecimento? Eu, porém, Senhor, clamo a ti. De madrugada te envio a minha oração. Ó Senhor, por que rejeitas a minha alma e escondes de mim a tua face? Estou aflito, prestes a morrer, desde a minha mocidade. É um problema desde a infância. Angústias, sofrimentos, né? Sofro os teus terrores e estou desesperado. A tua ardente indignação me cobriu. Os teus terrores me destruíram. Como águas me rodeiam o dia todo. Cercam-me completamente. Olha o verso 18, quão sombrio é. E é sombrio de verdade. Afastastes para longe de mim amigos e companheiros. O meu amigo mais íntimo agora são as trevas. Misericórdia. Parece Jó. É um salmo de lamento. Mas é um homem de Deus. É um homem de Deus. Entenderam, irmãos? Então o sofrimento faz parte do caminhar
do crente. É claro que muitas das vezes aquela pessoa que anda no caminho do Senhor opta para o engano, opta para o erro e sofre por conta da consequência dos seus próprios pecados. Mais uma vez, como Davi, né? Que caiu em pecado, matou um homem, desejou a mulher de um homem, que é Urias, matou o homem, e depois que ele comete o adultério, Deus se revela para ele e diz: e nunca mais a espada sairá da tua casa. Ele teve o perdão de Deus, e ele está muito que no lucro, mas foi sofrimento do dia que ele pecou até o dia do túmulo. Aí não foi um sofrimento, e ele é crente, estou falando aqui sofrimento para os crentes, amém? Aí não foi um sofrimento iniciado, propositado por Deus. Foi um sofrimento causado pelo seu pecado. Porque nós temos, escute, aprenda. Eu não sei se eu já falei isso, mas devo ter falado. Eu estou lendo aquele livro do Pecado, a Praga das Pragas. E é interessante. Quando a Bíblia fala, escute, quando a Bíblia fala pecados, no plural, são as obras. São as más obras. Que está lá nas obras da carne, que a gente vai estudar terça-feira à noite aqui, amém? São a mentira, a fornicação, os pecados sexuais, libertinagem, lascívia, adultério, idolatria, feitiçaria, os pecados religiosos, pecados de relacionamento, que é a maledicência, porfia, contendas, aí são ira, são pecados, bebedices, orgias, pecados, são os atos. Mas quando a Bíblia fala de o pecado, aí a natureza adâmica que está em mim e em você. É o pecado, que é essa natureza adâmica, que nos faz, se nós não vigiarmos, cometer os pecados. Deu para entender? Amém? A natureza adâmica, se você não mortificar sua carne, a sua natureza adâmica, ela aflora e faz com que você caia produzindo pecados, no plural. Ficou claro isso? Então, às vezes Deus, aí vamos lá, aí Deus está vendo o fruto do Espírito e a obra da carne. Eu já falei isso, mas devo falar de novo, porque os crentes se esquecem rápido. Às vezes a gente pensa que é crente porque nós simplesmente mudamos nossos hábitos, mudamos nossas vestes, que é importante. Mas existe um processo, um trabalhar. Às vezes você mudou todo o seu traquejo, toda a sua forma de falar, sua forma de... Enfim, aos olhos humanos, você é o crente. Mas talvez haja algo que está no seu coração, que precisa ser mudado, que precisa ser tratado, que só Jesus enxerga. Que vem do pecado da natureza adâmica. Aí Deus, muitas das vezes, para tratar aquele pecado, aquela postura, aquele caráter, aquela característica que te faz não se parecer com Cristo, aí ele chega e pode promover o sofrimento para que você cresça. Mas quando você cai no pecado e pratica os pecados, Deus, pela sua infinita misericórdia, ele pode intervir sim, promovendo o arrependimento, mas vai vir a conta. A conta chega. E eu estava vendo no livro lá do Pecado, a Praga das Pragas. Escute, irmão, todo pecado só traz sofrimento. Porque o pecado é contra o homem.
embora o homem, muitas das vezes, busque o pecado. Entenderam isso, irmãos? Amém? Então Deus ele pode se utilizar pela sua graça, aí ele concede graça ao crente, para que ele não venha, melhor dizendo, sucumbir diante as dificuldades, diante as lutas, diante do desemprego, diante do Covid-19, diante enfermidades, diante tribulações, que é isso que o mundo oferece para mim e para você, diante inimigos que te perseguem, que o diabo muitas das vezes usa para te tirar da presença de Deus. Você só vence pela graça. Por isso que a gente tem que ter ideia de ser pobre de espírito e clamar mais por graça, que é a ação do Espírito Santo em nós. Tá claro isso, irmãos? Eu li esses dias um livro do John Piper, acho que é Jesus e o Coronavírus, acho que é, né? É, né? E eu compartilho da ideia que o que Deus está fazendo nessa terra é descendo juízo. Porque o homem está longe de Deus, o homem está afastado de Deus. O homem, eu digo, como mundo, como sociedade, como um todo. Então Deus ele também se utiliza, e a Bíblia é muito categórica, é muito claro isso, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, especialmente em Mateus 24, especialmente no sermão escatológico de Jesus Cristo, que ele enviaria pestes. Entendeu, irmão? A Bíblia diz que é Deus quem envia a peste. Foi o diabo não, pastor? Foi não, irmãos. Deus enviou essa peste para fazer juízo, para salvar, para libertar, para manifestar poder, para curar, porque a graça dele, a Bíblia diz que é multiforme. A multiforme graça de Deus. Deus ele usa o sofrimento, escute, para tratar o crente. Olhe para Lázaro, da leitura que a gente fez. A Bíblia diz, Abraão vai falar, que ele só recebeu males. Se você tiver acompanhado a leitura comigo. E quem foi salvo? Foi o rico? Foi o rico? Foi Lázaro? Então Lázaro era crente. Se ele foi salvo, ele era crente. Embora toda a vida dele tenha sido só, nessa terra, só de males. Quem fala isso é Jesus. Não é o pastor Paulo que está dizendo. Aí Abraão vai dizer, né, na narrativa de Cristo, que, ei, ô rico, macho, tu teve tudo, macho. A tua vida foi de gozo, foi de, né? Para muitos diriam, é só bênção, é só vitória. Aí bota lá o louvor louvor não, né, que isso não é louvor. Da Damares, é? Agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória, só vitória. Aí fica no só vitória aqui na terra e só derrota no inferno. Quem quer isso? Quem quer isso? A gente quer. Muita gente quer. Muita gente quer. E o que é o sofrimento para os ímpios, para finalizar? Né? Gastei aqui algum tempo falando dos crentes, porque é todo mundo crente aqui, amém? Amém? Glória a Deus. Então, valeu a pena. Está valendo a pena. Agora, para os ímpios, é igual o rico. Ele pode gozar tudo de bom nessa terra. Ter bebidas, mulheres, curtições, né, prazeres. É o céu dele. É o céu dele. Enfim, porque o ímpio, como ele não tem Deus,
Ele tem necessidade de ter sensações. Porque existe um vazio nele. Ele precisa ter sensações, ele precisa de prazeres para sustentá-lo nessa terra. Ele não conhece Cristo. Cristo não preenche o ímpio. Ele não conhece Cristo e Cristo não conhece o ímpio. Amém? Então ele pode ter uma aparente vida até de sucesso. Ele pode ser dono de grandes empresas, ele pode ter um ótimo emprego. Mas se ele não tem Cristo, ele não tem nada. E ele não se preocupa com o sofrimento, ele se preocupa em curtir a vida. Mas quando chegar naquele grande dia, já é quando tem a parábola, né, daquele homem que ele produziu tanto, a empresa dele produziu tantas uvas que ele não tinha mais onde colocar, ele tinha que destruir para fazer de novo. Aí Jesus vai chamar ele de quê? Louco! Hoje te pedirá a tua alma. O que tu fizestes? O que tu ganhastes no reino dos céus? Irmãos, escute. Estamos vivendo tempos difíceis. Infelizmente, assim, não consigo vislumbrar nada de bom nessa terra. Se você não focar seus olhos no céu, essa terra pode embaraçar você. E quando eu falo isso, eu estou falando em todos os aspectos. Vigie, tome cuidado, não tire os olhos de Cristo. Porque uma vez que a gente tira os olhos de Cristo, toda sorte de males pode nos acometer. Mas pastor, você falou que Lázaro viveu de males, mas uma coisa é você sofrer com Cristo, outra coisa é sofrer sem Cristo. Porque quando o crente sofre com Cristo, o próprio Cristo concede a graça. E isso a Bíblia ensina, ele não nega a graça. Ele não nega a graça para seus filhos. Mas quando o ímpio sofre, como nós lemos em Timóteo, quando o crente nega a Deus, Deus nega o crente. A gente sempre associa isso apenas à salvação. Também. Mas se nós negarmos aqui, nós estamos puxando para nós uma série de problemas que nós não teremos garantia que Ele nos concederá graça para enfrentá-los. Deu para entender isso? Deu para entender isso, irmãos? Então essa terra é de aflições. Permaneça com Cristo, olhando para Cristo. E Ele há de nos conceder graça para vencermos e perseverarmos até o fim. Independente de Covid, independente das lutas, independente de enfermidade, desemprego. Ore pelo pastor, que eu perdi o emprego essa semana. Tá bom? Mas um probleminha. Mas o nosso Senhor é maior do que tudo. Amém? Dê uma salva de palmas para o Senhor, que Ele é bom.